Dando continuidade aqui, pessoal. Ai, meu Deus do céu. Acabei riscando o negócio. Não era isso que eu queria, não. Bora lá. A gente tem aqui, então. Se bem que eu vou até ficar usando aqui, eu acho. A gente tem, então, como eu estava falando para vocês, a organização coletiva desses trabalhadores, exatamente na busca de fazer o quê? De fazer uma rede de apoio para se proteger dessas situações insalubres, né? Essas associações eram que, ó, por meio de contribuições voluntárias, as pessoas voluntariamente concebiam seu dinheiro para poder se ajudar. Essas associações procuravam lidar com dois problemas: a fragilidade dos laços, ok? Essas pessoas acabavam o que na indústria, no trabalho pesado, principalmente nessa situação de perigo, às vezes as pessoas inclusive morriam nos trabalhos. Então, o que é que acabava gerando? Uma fragilidade dos laços. Não havia uma união muito forte entre os trabalhadores, laços de amizade, de afeto e de próprios interesses enquanto classe. Então, por quê? Porque um dia você está com alguém e outro dia você não está, né? Um dia essa pessoa que está do seu lado trabalhando, infelizmente ela não pôde mais estar ali. Então acabavam lidando com esse tipo de demanda, né? E acabavam também lidando, ó, com a falta de quê? De garantias mínimas que não tinham nesse tipo de ambiente. Não tinha o salário bom, não tinham direitos, não tinham várias coisas. Então era uma maneira de contornar esse tipo de situação insalubre. Com o passar dos anos, do final do século XIX ao início do século XX, alguns setores do empresariado também tratam de criar redes de apoio para poder lidar com essa situação. Ou seja, os empresários começam a colocar profissionais de saúde nas suas fábricas, nas suas empresas, começam, em alguns casos, a dar moradia, a dar, a financiar algum tipo de seguro, a dar benefícios. Qual é o objetivo disso tudo? O Foucault vai dizer que um dos objetivos é o que? A fixação e a disciplina da sua força de trabalho. Por quê? Porque eles perceberam que quando o trabalhador ele vai para uma empresa, para uma fábrica e a situação é ruim, ele vai fazer de tudo para sair dali assim que surgir uma coisa melhor. Nem que seja por um pequeno detalhe que é melhor, porque já que é tudo tão ruim, então vale a pena sair de um lugar ruim para um lugar menos ruim. O empresário, o dono de empresa, o dono de fábrica, viu que isso é ruim para os negócios, porque um dia eu tenho um ótimo profissional e aí chega outra empresa com melhores condições e pega esse profissional. E aí quebra a minha linha de montagem, minha linha de produção, o que não é interessante para os interesses dos industriais. Então eu tenho que garantir que esse trabalhador que está aqui hoje, ele permaneça aqui comigo, que ele fique aqui comigo, percebe? Que ele fique fixo na minha empresa, que ele trate de achar isso aqui como algo bom de se estar e de permanecer, sem tempo para sair. Então é uma tática, inclusive, de garantir o bem-estar da empresa, do negócio. E a disciplina da sua força de trabalho. Percebam, se eu tenho um funcionário que adoece, ou vamos pegar para uma realidade de hoje, né? E ele bota um atestado. Se eu tiver um médico na empresa, já não é um pulo para resolver o problema e garantir, saber se esse funcionário precisa de atestado ou não, saber se ele precisa de mais ajuda, de menos ajuda, se ele precisa de atenção de emergência, enfim. E se eu garantir essa fixação e essa disciplina, essa força de trabalho permanece aqui porque aqui é mais interessante e aqui eles fazem o trabalho correto da maneira que deve ser feito. Então, é uma estratégia de manutenção dos interesses do capitalista e na tentativa de permanecer enquanto uma força de trabalho qualificada sem que ela saia para a primeira oportunidade que aparecer que seja mais interessante. O trabalho assalariado ele só se torna atraente somente quando os riscos a ele associados
passam a ser cobertos. O que isso quer dizer? O trabalhador, ele só vai se submeter a certas condições se valer a pena, ou se ele não tiver escolha, né? Por isso que alguns trabalhos de risco, hoje em dia, sei lá, mergulhador da Petrobras, enfim, profissões de risco. Eu só me lembro agora desses mergulhadores. São bons salários, boa remuneração, benefícios. Por quê? Porque é um trabalho de risco. O cara pode morrer exercendo a função dele. Percebe? Então tem que valer a pena. E o profissional só vai aceitar se valer a pena. Ele só vai aceitar aquele trabalho ali se compensar. Então o jeito de compensar é o quê? É dar benefício, é dar um plano de saúde, é dar mais assistência, mais proteção, assegurar, tornar aquele ambiente de trabalho mais seguro, mais confortável, mais atraente. Infelizmente, para muitos empresários isso não era realidade. Para outros empresários era o foco, era o benefício. O Estado, então, percebam, a gente está aqui falando de iniciativas que partem dos trabalhadores e dos empresários, mas que de nenhum momento até agora partiram o quê? Do Estado. Onde é que está o Estado, professor? O Estado só assume a questão da saúde pública pela pressão da organização dos trabalhadores. O que isso quer dizer? Agora a gente tem um regime, em muitos países, um regime de democracia representativa ou monarquia representativa, algo próximo disso. Certo, gente? Então, o que é que a gente tem? A gente tem uma transformação dos governos. A gente tem o surgimento dos partidos políticos e os próprios trabalhadores vão se organizar e formar os seus partidos políticos. E aí cabe lembrar, tem mais empresário ou mais trabalhador na sociedade? Mais trabalhador. Esses trabalhadores vão votar em quem? Em seus representantes. Eles vão votar nos partidos trabalhadores, que defendem os interesses deles. São os partidos da social-democracia, são os partidos mais liberais, em compensação com os partidos mais conservadores. São os partidos que vão fazer exatamente o quê? Assumir uma questão de saúde pública como algo importante a ser defendido e de interesse coletivo. Vão fazer pressão. Qual é o principal exemplo desse tipo de fator, pessoal? Peço até perdão, pessoal, eu tive que me ausentar agora que eu fui fechar ali a janela que tem um pessoal fazendo obra aqui perto de casa, aí eu acho que dava para ouvir tudo. Aí eu tratei de fechar aqui a janela, porque senão a britadeira dava para ouvir até sei lá onde. Então, o primeiro país que tratou de adotar esse tipo de política foi o quê? A Alemanha, em 1880. Foi o primeiro país a criar o que a gente chamaria de um sistema de saúde é, gerenciado pelo Estado. Foi a lei do seguro de saúde na Alemanha. Como é que era esse sistema de saúde lá na Alemanha, professor? Era o seguinte, a Alemanha, aqui em 1880, a gente acha às vezes que o Brasil é um país recente, né? Porque nossa independência foi em 1822. Mas até 1880, a Alemanha ainda estava num processo de unificação. Era um país recém-formado. O que a gente conhece hoje como Alemanha eram pequenos reinos, pequenos países que trataram, inclusive, de se unir para tentar fortalecer interesses. Aí, o que é que aconteceu na Alemanha? Para poder garantir os interesses tanto de empresários como trabalhadores, eles acabaram criando essa lei do seguro de saúde. Como é que isso funcionava, professor? Era o seguinte: ó, em relação ao grau de cobertura e forma de financiamento, a primeira fase dos sistemas de proteção caracterizavam por ser dirigidas apenas aos trabalhadores urbanos,
Ou seja, haveria um sistema de seguro de saúde que só poderia atender trabalhadores urbanos. E como que a gente vai pagar por esse sistema de seguro de saúde? A gente vai utilizar contribuições do empregado e dos empregadores como fonte de recurso, ok? Ou seja, metade paga o trabalhador, metade paga o patrão, o chefe. Na folha de pagamento é abatido isso. O valor é tanto, vamos supor que é R$ 100, então tira R$ 50 do salário do trabalhador para pagar isso, e o chefe dá mais 50, perdão, tem 100, R$ 100 para pagar o plano de saúde, o seguro de saúde aqui no caso, então 50 desconta da folha de pagamento e o chefe dá os outros 50, e aí fecha os 100, tá pago o seguro de saúde. Então, esse é um dos primeiros, se não o primeiro sistema de saúde público, o sistema de saúde na Alemanha voltado para trabalhadores. Professor, mas e quem não era trabalhador? Não tinha direito. Infelizmente, essas pessoas ficavam desprotegidas. O segundo período digno de nota é o quê? A construção dos sistemas de proteção que se iniciaram depois da Segunda Guerra Mundial. A gente dá um salto considerável, né? Aqui a gente está em 1880 e aqui a gente vai para o final da Segunda Guerra Mundial, 1945. A Segunda Guerra dura de 1939, né, lá em 1º de setembro de 1939, com a invasão da Polônia pela Alemanha, e termina em agosto, agora vai me falhar a memória, em julho, agosto de 1945, com a rendição do Japão, depois que os Estados Unidos acabam bombardeando as cidades de Hiroshima e Nagasaki com as bombas atômicas. Depois dessa guerra, que foi a maior guerra da história, mais de 50 milhões de pessoas morreram, entre civis e militares. O que aconteceu com a Europa? A Europa estava destruída, pelo menos grande parte da Europa estava destruída. Né? A gente tinha o Reino Unido destruído, França, a Alemanha estava devastada, a Polônia, o que hoje a gente chama de Polônia, foi totalmente terraplanada, o país foi totalmente arrasado. Então deveria-se o que haver um plano de reconstrução. Esses países também tinham um déficit muito grande de pessoas, porque uma geração inteira de jovens, principalmente homens, morreu. Se não morreu, voltou para casa ferida. Então existe uma grande parcela da população ou em falta, porque faleceu, ou precisando de apoio, porque está ferida, com sequelas, sejam físicas ou mentais. Ok, pessoal? Então, começam a ser modelados na Europa os modelos de welfare state. O que é o welfare state, pessoal? É o estado de bem-estar social. O estado de bem-estar social mescla alguns elementos das lutas da esquerda com elementos da direita. Uma mistura de democracia liberal com forte presença do Estado. Ou seja, é cobrada uma alta taxa de imposto para as pessoas e empresas, em contrapartida, o Estado retorna com grandes serviços, transporte público de qualidade, saúde, educação. É o que a gente vê, entre aspas, até hoje na Europa. E o surgimento dos modelos de previdência social por repartição. Ok? Vamos ver aqui. Da continuidade. Depois da Segunda Guerra Mundial, o que é que a gente tem, pessoal? Depois da Segunda Guerra Mundial, a gente tem a derrota dos países do eixo. Vamos lá resgatar a nossa aulinha de história, né? Os países do eixo, formados por Alemanha, Itália e Japão, eles perdem a Segunda Guerra Mundial para os aliados, formados principalmente por Estados Unidos, União Soviética e Reino Unido. Além de vários outros países que normalmente não entram nessa citação, mas que contribuíram por demais nesses combates. China, Noruega, o próprio Brasil, nós lutamos do lado dos aliados, né? Nós mandamos nossas tropas para a Itália, nós vencemos batalhas lá em Monte Castelo, inclusive meu avô era veterano de guerra, então nós também participamos desse conflito do lado dos aliados para derrotar o eixo. E depois que a Segunda Guerra Mundial acaba, duas potências que até o momento eram aliadas se tornam inimigas. Se até o momento Estados Unidos
e União Soviética estavam juntas para derrotar o Império do Japão, a Itália e o Terceiro Reich na Alemanha, agora eles percebem que são países opostos uns aos outros. Por quê? Porque a União Soviética é um país socialista e os Estados Unidos um país capitalista. Então a gente tem o estabelecimento do que a gente chama de Guerra Fria. A gente vai ter, vamos lá, por partes então, não estou entendendo, professor. Em termos políticos, foram determinantes o estabelecimento da União Soviética como potência global. A União Soviética se torna uma potência econômica e militar global, ok? E a gente tem também o crescimento da social-democracia europeia. O crescimento da social-democracia europeia é exatamente o crescimento do welfare state na Europa, ok? Pessoal, se ficar alguma dúvida, se ficar algum questionamento, vocês podem perguntar que não tem problema, a gente acaba resolvendo e solucionando lá no fórum. Vamos lá. A gente tem aqui o contexto da Guerra Fria, que acaba colocando esses dois países aqui em confronto indireto. Professor, por que é Guerra Fria? Vocês vão lembrar lá o que é Guerra Fria. A Guerra Fria foi um conflito indireto entre essas duas potências que tinham ideologias políticas diferentes, mas que elas nunca entraram em conflito direto porque ambas tinham bombas atômicas o suficiente para destruir umas às outras. Se os Estados Unidos atacassem a União Soviética com bombas atômicas, a União Soviética em seguida mandaria os seus próprios mísseis para os Estados Unidos. E o contrário também valia. Se a União Soviética atacasse os Estados Unidos atacariam a União Soviética com seus mísseis nucleares. O que é que isso ia gerar? Destruição mútua. Destruição mútua, inclusive da própria vida da Terra. Né? A gente está falando de mais de 20 mil mísseis nucleares sendo utilizados no mínimo ao mesmo tempo. Então imagine aí 20 mil bombas atômicas, bombas de hidrogênio e outras variáveis desse tipo de artefato militar explodindo ao mesmo tempo ou no intervalo de tempo muito próximo. Isso provavelmente iria extinguir a vida na Terra. Então, para prevenir esse tipo de ação, o que é que esses países faziam? Ninguém usa nada. Porém, nós vamos combater um ao outro em outros países, utilizando esses outros países como nossas marionetes. Nós vamos pegar esses países aqui que são mais próximos de um ou de outro e vamos colocar para brigar por nós. Foi o que aconteceu na Coreia, foi o que aconteceu no Vietnã, foi o que aconteceu em diversos foi o que aconteceu no próprio Afeganistão, quando a União Soviética invadiu o Afeganistão. Enfim, é uma guerra indireta. Eles não combatiam um ao outro. Esse tipo de conflito vai gerar o quê? A tentativa de amenizar quaisquer focos que pudessem alimentar os antagonismos sociais. Por quê? Tanto os Estados Unidos tinham uma esfera de influência, como a União Soviética tinha uma esfera de influência. E todos esses dois países ficavam chamando todos os outros para entrar do lado deles. Ó, vem para cá, vem para o meu bloco. E o outro, não, vem para cá, vem para o meu bloco. Isso acabava repercutindo uma polarização interna nesses países. Dentro desses países, por exemplo, na Europa, haviam pessoas que defendiam se unir aos soviéticos e haviam pessoas que defendiam se unir aos norte-americanos. Então, para tentar agradar todo mundo e fazer com que esses países ficassem, entre aspas, nem lá nem cá, foram criados vários sistemas de saúde para tentar acalmar os ânimos, dar alguns benefícios para a sociedade, para que ela pudesse ter esses tipos de conflito amenizados. Isso não quer dizer que esses conflitos não existiam, tá bom, pessoal? Isso só quer dizer que foi uma tentativa de amenizar esse tipo de conflito. Ai, caramba. Meu microfone tinha ficado aqui preso aqui, eu estava falando, não estava captando. Perdão, pessoal. Enfim, vamos. A gente continua o próximo tópico no próximo slide.
E aí, só para nível de revisão, vamos lembrar então a ascensão da União Soviética como potência global, o crescimento da social-democracia e do welfare state, o contexto da Guerra Fria como incentivo para a criação de sistemas que amenizassem os antagonismos sociais, foram alguns dos fatores que, combinados, acabaram incentivando nas modificações e criações dos sistemas de saúde como conhecemos hoje, é muito próximo disso.